Vamos para a palavra então? Apocalipse, capítulo 3. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3. Nós sabemos que quem escreveu este livro, esta carta, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo João, perdão. O apóstolo João estava preso na ilha de Malta, por volta do ano 90, 96, depois de Cristo. E ali, quando o imperador Domiciano queria calar o seu ministério, acabar com o seu ministério, nós sabemos que Deus dá a João aquilo que estava para fora da sombra. Deus dá a João as revelações daquilo que aconteceria nos últimos dias. E nós sabemos que nós estamos nos últimos dias desde a descida do Espírito Santo. Nós estamos há 2022 anos nos últimos dias. Cristo está às portas. Naquela época, eles achavam, Cristo está às portas. E hoje, muito mais às portas. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, nós temos a história contada no livro de Apocalipse 7 vezes. Essa mesma história, 7 vezes no livro de Apocalipse. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É por isso que você vê lá 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. São história, a mesma história repetida, contada 7 vezes. O apóstolo João escreveu esta carta, escreveu este livro, 22 capítulos, 404 versículos, para as igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para algumas dessas igrejas, ele só elogia, Cristo só elogia. Por exemplo, Esmirna, Filadélfia, só elogio. Para algumas igrejas, elogio e crítica. Éfeso, Pérgamo, recebem elogio e recebem críticas do Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia é a única que só recebe crítica, só recebe juízo de Deus. Mas no final da carta, ela recebe uma segunda oportunidade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Laodiceia era uma cidade rica do primeiro século, na província romana chamada Ásia Menor. Laodiceia era uma cidade famosa pelo seu polo de roupas. Era um lugar onde as pessoas fabricavam e vendiam muitas roupas. E também uma cidade famosa pela sua medicina. Laodiceia era uma cidade onde a medicina era muito avançada. Laodiceia ficava próximo ao vale do rio Lico, um lugar rico na Ásia Menor. Laodiceia era famosa pelos seus colírios para óleos que só ela tinha. Laodiceia era um lugar estratégico, um lugar rico, um lugar poderoso, um lugar onde para os homens tudo fluía e corria bem. E o texto está dizendo, ao anjo da igreja. Quem é este anjo? No Apocalipse capítulo 1, nós vemos que o anjo da igreja é o pastor da igreja, no sentido de líder da igreja. As revelações do Apocalipse, segundo o capítulo 1 do livro, é Jesus mandando um anjo entregar para João, para que João escrevesse, enviasse ao pastor das igrejas, para que o pastor da igreja, os pastores da igreja, lessem em voz alta o livro de Apocalipse, para que todos os membros daquela igreja fossem edificados. Aqui, a carta e as denúncias do Senhor Jesus estão direcionadas à igreja de Laodiceia, neste lugar poderoso, neste lugar rico, neste lugar abastado. Olha o que Deus, na pessoa do Filho, Deus Filho, diz para aquela igreja. Estas coisas, diz o Amém. Amém significa assim seja. E o texto está dizendo, estas coisas, quem vai dizer é o verdadeiro de Deus. Quem está ordenando que isso fosse falado na igreja não era o pastor da igreja. Quem estava ordenando que estas coisas fossem faladas não é o apóstolo João. Não é o anjo, não. Quem está ordenando que isso fosse falado na igreja é o próprio Amém, o próprio verdadeiro. João capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem está aqui prestes a dar ordens para esta igreja é Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse capítulo 1 também,
do versículo 4 ao 6, nós temos algumas características de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Por que fiel testemunha? Porque a palavra testemunha significa mártire. E Jesus veio a essa terra como a fiel testemunha, o fiel mártire de Deus. Ele veio a essa terra para morrer. É por isso que quando ele nasce, os magos vão até ele e ungem ele com ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele era rei, incenso porque ele era divino, mas mirra porque ele já nasceu para morrer. Ele era a fiel testemunha do Senhor Deus. Ele é a fiel testemunha, aquele que viria a essa terra para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Estas coisas diz o Amém. Essas coisas diz a fiel testemunha. E essas coisas também diz o princípio da criação de Deus. Perceba, alguns pegam esse texto, linkam a Colossenses capítulo 1, capítulo 2, e dizem que Jesus foi criado, mas a resposta não é essa. Jesus não é o princípio da criação de Deus no sentido de ser criado por Deus. Não, ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não foi criado, ele foi o Criador. É o agente primário da criação de Deus que o texto está querendo dizer. O princípio da criação de Deus é a fonte da criação de Deus. João 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o criador de todas as coisas. Se você não gosta da Lagoinha, você tem que gostar de Jesus. E quem disse isso aqui não foi pastor Márcio, não foi pastor André, não foi pastor Mateus, não foi pastor ninguém, foi Jesus. Então, se você não curte muito um pregador, isso não importa tanto. Importa é que o que Jesus está dizendo. Então, eu acho que você deveria prestar total atenção nessa mensagem, porque isso não veio do pastor Márcio, isso não veio de João, isso não veio do anjo, isso não veio do Mateus. Quem está dizendo isso para você nessa manhã é o Amém. É a fiel testemunha. É o princípio da criação de Deus. Quem está falando isso para você hoje é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus de Nazaré, para aquela igreja de Laodiceia, e para nós hoje diz: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Não tem como esconder de Deus nada. Ele olha para a igreja de Laodiceia e ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei as intenções do seu coração quando você canta. As intenções do seu coração quando você prega. Eu conheço as intenções do seu coração quando você ora. Eu sei o que passa no seu coração quando você evangeliza. Eu conheço a intenção do seu coração quando você vem servir na igreja. Eu sei o que passa no seu coração. O seu pastor você engana. O seu líder você engana. O irmãozinho do lado você engana. Mas a fiel testemunha, o Amém, e o princípio da criação de Deus está dizendo: eu sei quem é você. Eu te conheço. E agora, já que ele conhece, ele dá a sentença. E a sentença é: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, quem falou isso foi Jesus. Hoje a gente não aguenta ouvir uma mensagem dessa. Hoje o pastor não pode falar uma coisa dessa, porque o crente fica o quê? Magoado. E se o crente está magoado, o que ele faz? Sai da igreja. E se ele sai da igreja, o que ele faz? Não volta mais. Só que quem está falando isso aqui é Jesus Cristo. E Jesus vira para uma igreja e diz assim: eu conheço suas obras. E vocês não são frio nem quente. Eu queria que vocês fossem frio. Eu queria que vocês fossem quente, mas vocês não servem nem para isso. Vocês são mornos. Morno. E por você ser morno, eu vou vomitar você da minha boca. É o que Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado, está dizendo. Só que vamos entender o que é isso. Alguns entendem, está vendo? Você tem que ser quente no espírito. Ou você é frio no espírito, ou você é quente no espírito. Será que é Deus, será que Cristo está querendo dizer isso? Outros dizem: o culto tem que ser quente. Ou o culto está frio demais. Será que é isso que Jesus está dizendo? Não. O que Jesus está querendo dizer aqui é a geografia daquela cidade. Laodiceia era uma cidade muito rica, mas Laodiceia não tinha na sua geografia fontes de água. Cidades perto daquela cidade tinha fonte de água. Laodiceia não. Por exemplo, Hierápolis era uma cidade
próxima a Laodiceia. E ela tinha fonte de água. E as fontes de águas de Hierápolis eram águas quentes. A cidade de Colossos, nós temos uma carta para essa cidade, para esta igreja, Colossenses. A cidade de Colossos também era perto da cidade de Laodiceia. E a cidade de Colossos tinha fonte de água também. E a fonte de água de Colossos era fria. O que Jesus diz é: vocês estão no meio de fontes de águas. Colossos tem águas frias. Hierápolis tem águas quentes. Como vocês, Laodiceia, não tem fonte de água, vocês precisam de canos para trazer água de uma cidade, Hierápolis, para a sua, de outra cidade, Colossos, para a sua. Só que quando essa água chega, a de Colossos sai fria, passa pelas tubulações, chega na cidade morna. A água de Hierápolis sai quente, passa pelas tubulações e não chega mais quente, chega morna. Vocês são como as águas da cidade de vocês. As águas de Hierápolis, quentes, servem para fins medicinais. Servia para curar pessoas. As águas de Colossos servia para refrescar pessoas, porque eram geladas. Quando Jesus disse que a igreja de Laodiceia era nem quente, nem fria, o que Jesus está dizendo é: a igreja de vocês, Laodiceia, não serve nem para curar pessoas, nem para refrescar a vida de ninguém. Vocês não servem para nada. Vocês são águas mornas. Jesus está dizendo: vocês não servem para dar cura à vida das pessoas, e vocês não servem para refrescar a dor de ninguém. Vocês são como águas mornas. E água morna que não tem utilidade, eu vomito. É o que Jesus está dizendo. Versículo 17. Por que eles eram mornos? Por que Jesus foi tão severo assim com aquela igreja? Por causa do versículo 17. Por que eles eram mornos? Por que Jesus iria vomitá-los da boca dele? Por quê? Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aquela igreja, ela tinha um poder aquisitivo tão grande. Aquela igreja era tão poderosa, humanamente falando, que aquela igreja achava que não precisava de ninguém mais. Ela mesma se sustentava. Ela mesma resolvia os seus problemas. Ela mesma resolvia os seus conflitos. Era uma igreja independente, uma igreja egoísta, uma igreja que não olhava para fora. Tudo delas era elas e elas, as pessoas daquela igreja. E Jesus diz: olha, vocês são ricos, verdade. Vocês são abastados, é verdade. Mas vocês dizem que não precisam de coisa alguma, só que agora eu vou mostrar para vocês que vocês estão enganados. E o texto diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus olha para aquela igreja vaidosa e orgulhosa e diz para elas: vocês têm polos de roupa, vocês têm colírios para refrescar as doenças dos olhos, vocês têm uma medicina avançada. Só que isso no pensamento dos homens. Os homens pensam isso de vocês. Eu não, eu conheço as suas obras. E para mim, vocês não passam de infelizes, miseráveis, pobres, cegos. Olha a ironia de Cristo. Se eles têm colírio para os olhos, e se ele resolve o problema das doenças dos olhos dos homens, para Deus, eles continuam cegos. E olha a ironia do Senhor Jesus também. Se vocês têm polo de roupa, se vocês constroem empresas de roupa, se vocês têm muitas roupas, se vocês negociam muitas roupas, para mim vocês são pessoas nuas. O que Jesus está mostrando para essa igreja? Não adianta viver de aparência. Não adianta viver com aquilo que os homens pensam que vocês têm, porque o Senhor Jesus não vê como homem. Lembra de Davi quando ele foi ungido? Samuel, e cadê o Samuel? Mariana subiu com ele. Samuel está aí hoje, irmãos. Meu filhinho, 3 meses. Fofinho demais. Samuel está aí. Só que quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, passou Abinadab. É ele, porque ele era de boa aparência. Não é ele. Samar, é ele, porque Samar tem cara de rei. Não é ele. Eliabe passou, não é ele. É Davi, o pastorzinho de ovelha.
Pastor, irmão, hoje é um título respeitado. Mas pastor na Bíblia era aquele que não servia de nada, não servia para nada. Então o que a gente faz com ele? Põe ele para cuidar de ovelha lá no pasto. Isso que pastor é. O pastor da igreja é o menos importante. E Davi era o menos importante de sua casa. E lá na casa de Jessé, a Bíblia diz que Deus disse a Samuel para não olhar como os homens. Porque Deus não vê como os homens veem. Deus não olha aparência. A igreja de Laodiceia está lá, maravilhosa. Eu já preguei aqui sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era assim também. Pensas que está vivo, mas estás morto. Jesus disse para a igreja, você acha que você está viva, a igreja de Sardes, mas você está morta. E agora para a igreja de Laodiceia ela diz, vocês acham que vocês são ricos, vocês acham que estão abastados, vocês acham que não precisam de nada, mas eu estou olhando do céu, e do céu para baixo, eu estou vendo a sua miséria, eu estou vendo a sua infelicidade, eu estou vendo a sua cegueira, eu estou vendo a sua nudez. E aí no versículo 18, ele não abandona aquela igreja. Apesar daquela igreja estar completamente errada, ele aconselha a igreja como se fosse uma ordem. Olha o texto, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Não gosta de ser rico? Então compra o que vale de fato. Vestiduras brancas para te vestires. Não gosta de roupa? Então compra a roupa certa. A fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Não gosta de colírios? Não gosta de medicina? E colírios para ungir-lhes os olhos. Assim, a fim de que vejas. O que Jesus está dizendo aqui é, vocês, terrenalmente falando, tem tudo. Mas, espiritualmente falando, não tem nada. Só que eu vou aconselhar vocês a comprarem aquilo que vale de mais importante, aquilo que é mais importante de mim. Vocês não vão achar nas riquezas aí o mais importante. Não, vocês precisam vir a mim para achar o que é mais importante. E as roupas que vocês vendem não é o mais importante. O que vocês precisam não é de roupas caras, o que vocês precisam é de vestiduras brancas, vocês precisam de santidade. E o que vocês precisam não é simplesmente serem curados fisicamente com os seus colírios. Vocês precisam do meu colírio que tira a cegueira espiritual de vocês. É o que Jesus está dizendo. O que adianta ter tudo nessa terra e não ter nada diante de Deus? O que Jesus está dizendo para essa igreja é, vocês precisam ser regenerados. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam de mim, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e este nome é Jesus Cristo de Nazaré. Vocês precisam de Jesus, igreja. É o que ele está falando. E aí no versículo 19 ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Perceba que a crítica de Jesus para a igreja de Laodiceia não é uma crítica infundada. Não, tem fundamento. Aquela igreja era uma igreja hipócrita. E a crítica de Jesus não era sem futuro, não era sem, como é que fala? Sem o quê? Sem perspectiva, sem objetivo. Sem objetivo, não. Tinha um objetivo. Qual? Fazer com que aquela igreja se arrependesse. Por quê? Porque mesmo sendo miserável, pobre, cego e nua, era uma igreja. E por ser uma igreja, ele amava aquele lugar. E ele está dizendo para aquela igreja, arrepende-te, eu estou disciplinando vocês, eu estou corrigindo vocês, eu estou repreendendo vocês, porque eu amo vocês. Não existe filho sem repreensão, não existe. Não existe filho sem correção, não existe. Vocês estão preocupados apenas com o aqui e com o agora. Eu digo para vocês, preocupem-se com o que é eterno. Pode doer agora as palavras, mas essas palavras vão sarar vocês. E eu estou indo até vocês com correção, porque eu amo vocês, é o que o texto está dizendo. E aí vem o versículo 20 e diz, um dos textos mais mal compreendidos da Escritura. Nós costumamos pregar esse texto aqui para perdidos, para ímpios. E a gente vira para o ímpio e diz assim, dá uma chance para Jesus. Você pode dar uma chance para Deus?
Será que essa é a forma certa de evangelizar? É claro que não. Deus não precisa de chance sua para nada. Ele é Deus. É você que precisa dele te dar uma chance. E aí a gente olha para esse texto e a gente está achando que Deus está dando uma chance para o pecador para ver se ele vai querer Deus. Olha o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Mas primeiro, esse texto não é evangelístico. Esse texto é para uma igreja. Essas palavras de Jesus não foram ditas para quem está no mundo. Essas palavras de Jesus foram ditas para uma igreja. E a igreja que tem comunhão com Ele, mas que está cedendo às tentações do mundo, e estão sendo vaidosas, as pessoas estão sendo vaidosas, estas pessoas que fazem parte da igreja, Deus está dizendo, eu quero cear com vocês. Eu quero intimidade com vocês. Mas vocês precisam lavar as vestes. Mateus, então não é para pregar para ímpio? Claro que é. Você tem essa obrigação. Mas tem que usar o texto certo. Esse texto é uma correção de Deus para uma igreja. Esse texto não é virar para o ímpio e falar assim, ô ímpio, Deus está na sua porta e está batendo na porta. Você pode abrir a porta para ele, fazer um favor? Não é assim, não. Como é que surge uma conversão? Atos capítulo 9. O Espírito de Jesus convence o pecador, coloca o pecador prostrado em terra, e ele tem que reconhecer que Jesus é o Senhor. É assim que uma pessoa se converte, com uma ação soberana de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Saulo não buscou Jesus não, sabia? Pelo contrário. Saulo estava indo para Damasco matar cristãos. Atos 8:3 diz que ele assolava a igreja de Cristo. Atos 9:21 diz que ele exterminava a igreja de Cristo. Gálatas 1:13 diz que ele devastava a igreja de Cristo. Mas Cristo tinha um plano para ele. Fazer dele um pregador aos gentios e fazer com que ele sofresse pelo nome do Senhor. Então, Deus tinha um plano para Saulo. Deus coloca Saulo prostrado e Saulo tem que reconhecer que ele é o Senhor Jesus. Não podemos diminuir a ação de Jesus nos evangelismos. Não podemos diminuir a ação de Jesus nas pregações. Ele é Deus, meu irmão, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira, o manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é Jesus, Ele é Deus. Ele manda e acontece. Tem que acontecer o que Ele quer. Estou à porta, vocês são meus. Eu tenho comunhão com vocês. E eu vou cear com vocês. Quando vocês se arrependerem. Igreja. Igreja. E agora uma promessa maravilhosa e linda, irmãos, no versículo 21. Ao vencedor. Aquele cristão que é purificado, aquele cristão que não se envolve com nada deste mundo, aquele cristão que permanece, aquele cristão que persevera até o fim, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O que é trono? Lugar de autoridade. O que o texto está dizendo é, ao vencedor, eu darei um lugar de autoridade comigo. Onde nós vemos isso? Mateus capítulo 19, versículo 28. Lá, Jesus diz que os discípulos, ao contrário do mancebo de qualidade, quem na Bíblia está escrito aí, o mancebo de qualidade na história de jovem rico? Ninguém, né? São as Bíblias mais antigas. O jovem rico chegou para o Senhor Jesus e disse, o que eu vou fazer de bom para dar a vida eterna? Aí Jesus disse o que ele tinha que fazer. Aí ele disse para Jesus assim, eu já estou fazendo tudo isso aí. Ah, é? Então uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Aquele jovem conseguia não matar, conseguia não roubar, conseguia não adulterar, só que ele não conseguia amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a sua riqueza tinha um lugar primeiro no coração dele do que Deus. Aí Jesus, sabendo disso, diz, vende tudo que você tem, só que ele não conseguiu fazer isso. E aí ele saiu. Aí os discípulos se levantam e dizem assim, Jesus, esse jovem foi embora. Mas nós, ao contrário, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Aí Jesus responde, lá no dia da regeneração, se prepararão 12 tronos.
E vocês se assentarão nos 12 tronos. E vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Ou seja, o exemplo de vocês que largaram tudo e me seguiram, vai julgar as pessoas que não largaram tudo e que não seguiram. Vocês terão um lugar de proeminência no dia do juízo. 1 Coríntios capítulo 6. A Bíblia também diz que nós iremos julgar o mundo e ainda iremos julgar os anjos. Porque diferente dos anjos caídos, nós seguimos a Jesus. E o texto está dizendo de Apocalipse 3:21. Ao vencedor, aquele cristão que persevera, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E o texto diz, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. A promessa de Jesus para aqueles que se arrependem na igreja de Laodiceia é: vocês que se arrependem, vocês que voltam para mim, vocês que fazem parte da igreja, terão comunhão comigo, assim como eu tenho comunhão com o Pai. João 17 nos ensina isso. Jesus diz que nós somos um com Jesus, com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Olha a intimidade que Jesus nos dá. E aí no versículo 22, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta é para a igreja de Laodiceia, mas termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É porque serve para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, para Laodiceia também e para nós aqui hoje. Se você precisa ser repreendido com esta palavra, é porque Ele te ama, é porque Ele te quer perto. E hoje é dia de ceia. Nós iremos cear agora. E o texto diz que Ele está à porta. Ele está batendo. Ele está dizendo: arrependam-se, 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 porque hoje é dia de cear. Eu não quero, irmãos, que ninguém aqui deixe de cear por causa de pecado. Eu quero que vocês abandonem os pecados e ceiem. Eu não quero que ninguém diga assim: eu não sou digno de cear nessa manhã. Não, eu quero que vocês façam uma autoanálise. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E depois não tome a ceia, é isso que o texto diz? Não, e coma do pão e beba do cálice. É para todo mundo cear nessa manhã, porque todos aqui estão se colocando em um compromisso. Seguir ao Senhor genuinamente, daqui para frente, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos que fossem entregar a ceia, pudessem entregar a ceia. Nós iremos ter um momento de louvor com os irmãos aqui. Depois que cearmos, eu quero mais um louvor com a Bruna, por gentileza. Você vai receber a ceia enquanto os irmãos louvam. Assim que você pegar a ceia, e todos vão pegar a ceia em nome de Jesus, vocês podem se levantar e adorar ao Senhor. Com o entendimento do que é a ceia, nós sabemos que Jesus, em Mateus capítulo 26, numa quinta-feira, estava prestes de entregar a sua vida na sexta. Ele iria ser crucificado na sexta, 9 horas da manhã. Ele iria entregar o seu espírito a Deus 3 horas da tarde. Ele iria passar 6 horas, meia dúzia, 6 horas naquela cruz, expiando e propiciando. Ele ia pagar mediante a um sacrifício o meu e o seu pecado. A ira de Deus foi violada por causa do meu e do seu pecado, e lá na cruz Ele está satisfazendo essa ira. Se Cristo não fosse para a cruz, meu irmão, você iria para o inferno. Só que você não vai por quê? Porque Ele pagou pelo seu pecado. E antes disso, Ele diz que o vinho que Ele tomava naquele momento simbolizava o cálice da nova aliança. Nós temos um pacto com Deus, porque Ele tem conosco. Nós temos um compromisso com Deus, porque Ele tem conosco. Foi Ele que derramou o seu sangue, dizendo: eu tenho uma aliança com vocês. Qual? A aliança da regeneração, da salvação, de sermos feitos filhos dEle. E essa aliança não é quebrada, porque é o sangue dEle que sustenta essa aliança. Aí Ele deixou uma ordem, e Paulo confirma essa ordem. Ele diz: vocês vão comer desse pão, vão beber desse cálice, porque vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Cada momento de ceia é um momento de lembrar do sacrifício de Jesus e lembrar que Ele vem. Lembrar daquilo que Ele fez há 2022 anos e lembrar que Ele está às portas. Ele vai voltar. Quando Ele vier, seu cabelo será branco como a neve.
dos seus olhos sairão chamas de fogo, no seu pé terá um bronze de latão reluzente, da sua boca sairá uma espada afiada de 2 gumes. O seu nome será Verbo de Deus, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós aguardamos a segunda vinda. Enquanto ela não acontece, nós estaremos aqui reunidos, aguardando, aguardando, aguardando. Lembrando do sacrifício e lembrando da segunda vinda, coma do pão. Lembrando da segunda vinda, beba do cálice. Faça 1 minuto de silêncio, 1 minuto de relógio. 1 minuto mesmo, apenas. Para você agradecer a Deus por isso. Para você agradecer a Deus pelo seu sacrifício. Te agradecemos, Jesus, por essa manhã. Te agradecemos, Deus, por este culto. Te agradecemos, Deus, pelos meus irmãos, por essa igreja. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, pelos louvores cantados. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. Te agradecemos pelo sacrifício da cruz. Te agradecemos pelo perdão de pecados. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está nos santificando. E te agradecemos, Deus, porque aquilo que nos aguarda é a glorificação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã, Pai. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você precisa de marcar durante essa semana uma orientação, um aconselhamento, uma visita, seja o que for, nós estamos aqui à sua disposição. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz? Amém. Vão em paz. Que o Senhor Jesus abençoe.